Queridos, boa tarde. Aqui estamos conversando hoje 1 hora a mais, porque nós estivemos em outras reuniões internacionais, uma delas de governança da América Latina e a outra trabalhando com relação ao tabaco mundial. Então, desculpe, nós tivemos que começar mais tarde, porque eram reuniões que não dependiam de mim. Nós temos hoje uma grande preocupação, que são todas as doenças negligenciadas durante essa fase de lockdown. E nós sabemos que as doenças não esperam, né? Nós temos uma comunidade mundial com pacientes de câncer, pacientes diabéticos, hipertensos, com problemas cardiológicos, todos eles precisando de cuidados também. Então, mais do que nunca, é importante que todos tenhamos cuidados pessoais, porque nós precisamos ficar mais saudáveis, né? Acima de tudo, com relação a hábitos alimentares, exercícios, hábitos de sono, de qualidade de vida, que são difíceis. Eu mesmo tenho muita dificuldade de lidar com os períodos de descanso, porque tem tanta demanda e tantas sobrecargas que a gente se preocupa em estar disponível, né? Mas uma das coisas que eu aprendi nesse período é que existem pessoas se preocupando umas com as outras, cuidando principalmente aquelas que têm pacientes mais idosos dentro de casa, que têm estado nesse cuidado diário fazendo a diferença. Além disso, nós temos também uma questão social com relação à dificuldade hoje de leitos, não só a dificuldade de leitos para internação, como todas as cirurgias eletivas que pararam, né? Então nós estamos nesse momento com uma dificuldade de dar conta de todas as demandas nacionais e internacionais com relação a todas as crises. Então eu acredito que esses momentos de reflexão em que a gente vai estar nesse momento trabalhando pensamentos bons para a humanidade é extremamente importante. A forma como a gente pode fazer isso é individual. Cada um vai ter o seu modus operandi. Existem pessoas que se sentem muito conectadas com determinadas filosofias, com religiões, e as religiões comparadas mostram que cada região do país ou do mundo tem as suas características, mas o importante é essa sensação de conexão, essa sensação de pertencimento, essa percepção de que nós estamos conectados a algo maior. E uma imagem que é muito comum a todas as culturas é a imagem da luz. Então, a busca da luz, acima de tudo, é algo que a gente pode estar desenvolvendo em termos de busca de um elemento de referência. Nós sabemos que hoje em dia, quando nós estamos trabalhando um conceito mental ou emocional, nós temos imagens, e essas imagens elas facilitam a nossa percepção desse conjunto. Eu tenho uma irmã que é a Meire, que tem participado aqui conosco. Eu espero que ela entre aqui na nossa conexão, e eu acho que quando a gente tem uma irmã como a Meire, a gente para refletir muitas vezes, né? Ela fez medicina 4 anos aqui no Brasil, depois foi trabalhar no Nepal com aquela parte de medicina sem fronteiras, e também conseguiu, depois disso, ao morar na França, desenvolver uma outra visão de possibilidades, né? E quando nós tivemos uma oportunidade de trabalharmos os conceitos dos pacientes, nós vimos que nós tínhamos uma complementariedade muito grande.
Então nós conseguimos ter uma espécie de sintonia fina que favoreceu essa forma de atuarmos, né? Então a Meire está aqui, ela já pediu, mas eu não estou vendo, acho que eu vou pedir para a Meire pedir novamente para entrar, porque nós não estamos aqui conectando. A Meire está algumas horas na nossa frente, lá na Suíça. Deixa eu tentar aqui, Meire. Bom, como eu não estou conseguindo localizar, eu vou, nesse momento ainda, trabalhar sozinha. Na realidade, nenhum de nós está só, né? A gente está em conjunto com toda a humanidade, com todo o inconsciente coletivo da humanidade. O meu papel como médica e como pesquisadora é trazer também o conhecimento científico para as pessoas, trazendo uma espécie de nova forma de tratar o câncer ou mesmo o Covid. E com essa oportunidade a gente a vida das pessoas. Como é que a ciência faz isso? Ela é principalmente a dedicação de múltiplas pessoas. Olá, Neide, tudo bom? Oi, Nick, consegui. Hoje foi mais difícil, né, entrarmos. Foi. Eu estou É. aqui falando da parte científica, da parte do mundo dentro desse momento de dificuldades. Eu tô te ouvindo desde o começo, só que a gente Ah, não conseguiu comunicar. tá ótimo. E o que você queria contribuir nesse momento? Então, eu vi que você estava falando da luz, né, da gente buscar a luz, e eu estou estudando agora para falar sobre corpo físico, né, minha próxima aula vai ser depois de amanhã, e é sobre corpo físico. E um conceito que eu achei muito bonito, que é um conceito do David Bohm, e que a matéria é luz, luz pega pela gravidade. Então, nós somos, a matéria, toda a matéria é feita de luz, e ela pega pela gravidade. E, então, é luz condensada. Então, a gente chega na luz por todos os lados, a gente chega na luz também através da matéria. E aí eu assisti um filme assim, que é uma coisa meio bem interessante, mas existem algumas pessoas no mundo que, por alguma maneira ou outra, não se alimentam, eles dizem que se alimentam de luz. Mas o que eu achei interessante, né, nesse documentário que eu assisti, é porque eles foram conversar com um físico para ver se isso é possível, né, da luz. Como assim as pessoas dizem que se alimentam de luz? Eles assim, olha, eu nunca ouvi falar disso, o físico disse. Mas se for pensar, todo alimento é luz condensada. A clorofila condensa a luz e transforma isso em glicose, e a glicose forma depois o alimento. E nós nos alimentamos dos alimentos que, na verdade, a gente está pegando a glicose, né? Depois de vários processos que se transforma, que produz todas a energia, e aí vai solidificando cada vez mais, mas no fundo, se a gente for chegar lá no começo da cadeia, é luz que foi condensada pelos cloroplastos. Uma coisa importante é saber que aquela equação que o Einstein colocou, né? E é igual a mc ao quadrado. Então, matéria é igual a energia dividida pela velocidade da luz ao quadrado. A gente nunca para pensar muito sobre isso, mas, de verdade, são várias estruturas atômicas e subatômicas que perfazem aquilo que a gente considera material, né? Que é percebido como matéria e que é percebido como energia. É um mundo bastante pouco conhecido que a gente tem, esse mundo das dimensões energéticas. Uma das questões que fala muito perto da gente em relação à medicina é como ativar a nossa capacidade de reação imunológica
como ativar a nossa capacidade de adquirir melhor os alimentos, né? Então, você tem assim, tanto a escolha dos alimentos, como o bioma intestinal, toda essa parte, mas também existem muitos trabalhos relacionados aos aspectos da meditação, que nós já nos referimos anteriormente, da parte do tipo de padrão mental, de pensamentos que a gente emana, né, os pensamentos que a gente estabelece, os objetivos de vida, aquilo que a gente determina como importante na nossa vida e a forma como o nosso organismo vai estar se colocando, né, e se desenvolvendo no mundo. Mas eu acho que esse conceito de que a energia ela é dinâmica e ela é muitas vezes percebida de uma forma material ou percebida de uma forma mais sutil, mas em essência são várias etapas, digamos, da mesma Exatamente. situação. Várias frequências da mesma coisa, dependendo da frequência, você vai perceber de uma maneira diferente, né? Se a gente for aquele negócio, você vai com um grande microscópio, vai cada vez mais profundo, você passa pelas moléculas, depois vai nos átomos, depois vai nos quarks, aí depois vai nas puras ondas energéticas, e no final tudo que sobra é energia, né? Então isso na verdade é percepção, uma percepção muito limitada da nossa vista, do nosso olho, né? Que é um aparelho, é que nem a gente querer utilizar a internet com uma rádio dos anos 20, sabe? Tipo, é bem difícil. Mas isso não nega que existem essas frequências. Só que nós não temos capacidade de vê-las realmente, mas que elas existem, né? E certas pessoas têm essa capacidade de olhar cada vez mais longe, mais profundo. Na realidade, existem pessoas que têm um brilho especial, né? A gente sempre fala, né? Como se a pessoa brilhasse, como se aquela situação refugisse. São conceitos interculturais. Os santos, nos tibetanos, os iluminados, nos gregos, né, a capacidade de conexão. Mas uma das coisas, Meire, que eu queria perguntar para você, como você imagina possível, nesse momento tão delicado, conseguir acordar essas percepções especiais e essa capacidade de estar conectado com algo bom? Eu acho que tudo aquilo que nos separa desse algo bom é o medo. O medo, ele é produto do nosso ego. Então, na verdade, a própria solução da situação já está aí na nossa frente. Todos os nossos maiores medos estão sendo colocados na nossa frente para que a gente não possa negar que exista, não possa negar isso, e é a oportunidade da gente poder superar, né? Sabendo que aquilo que aparece, porque, assim, nessa mesma situação, tem pessoas que agem com mais e com menos medo, que têm medo de várias coisas diferentes. Então, não é a situação em si, mas aquilo que nós temos dentro de nós que é mostrado. Então, você poder olhar com um pouco de distância as suas próprias produções mentais e procurar encontrar forças dentro de você, porque existem essas forças no momento em que isso vem à tona, é porque existem essas forças dentro de nós. Então, se concentrar em encontrar essas forças para poder superar a situação. E não ficar negando, tentando se esconder, né, atrás dela. E às vezes é o medo da morte, é o medo da perda, é o medo da doença, são vários medos. Então, é isso, são os desafios que nos são mostrados, né? Eu acho que é enfrentando os desafios, enfrentando esses medos que a gente tem dentro de nós.
Quando a gente consegue enfrentar, que consegue ver além dessa situação, é libertador. É libertador, é iluminar, a gente sente realmente um momento de iluminação, um momento de superação muito profundo, e essa força que a gente adquire nesse momento, a gente nunca mais vai perder. Eu acho que sim. Uma coisa é que a gente se apodera da própria trajetória, né? Então, imagine quando você é pequeno e você tem, por exemplo, toda a dificuldade de entender um trovão, você tem uma dificuldade de entender o que é que existe com relação a toda a questão dos desafios da infância, não é? E quando você vai crescendo, muitas vezes alguns desses medos ficaram lá atrás. Você ainda se vê na mesma situação. Agora estão fazendo alguns trabalhos lá no MD Anderson, mostrando que alguns traumas da infância acabam impactando muitas vezes a imunidade mais tarde. Tem alguns centros neurológicos que se atrapalham nesse controle da imunidade. Então, Mas eu te contei, Nise, que você sabe aquele caso que eu tive urticária crônica gigante, que é uma doença autoimune. E eu ficava com placas no corpo inteiro, era urticária crônica gigante, então era placas de urticária no corpo inteiro. E isso durou meses e meses. Até que eu descobri que talvez o momento do meu nascimento, 2 semanas depois ou 2 semanas antes, uma experiência de quase morte poderia ter acarretado isso, quer dizer, um trauma vivido naquele momento. E eu vivi isso, só que eu nunca parei para pensar, né? E foi quando eu fui atrás dessa criança dentro de mim, que eu resgatei essa criança, que eu cuidei dela, que eu vi que ela estava sofrendo muito por causa das injeções que eram dadas, sem nenhum cuidado, e que eu cuidei dessa criança, eu me curei de um dia para o outro. Nunca mais tive urticária crônica gigante. E é uma doença autoimune. Então, realmente, doenças ligadas à imunidade podem ser afetadas. Nesse caso, foi na primeira semana, segunda semana da minha vida. É incrível, né? Porque, assim, somente para saberem, a Meire e a Grace nasceram prematuras, gêmeas, em Maringá, numa época, 50 anos atrás, onde os recursos eram limitados. Tiveram diarreia, desidratação e septicemia na maternidade. De 2,3 kg cada uma, elas ficaram com quase 1,5 kg. Então, realmente foi uma fase, se identificou muito bem. Em torno de 2 semanas depois, estavam praticamente à morte, quando o papai levou-as de avião até São Paulo. E aqui em São Paulo, no Sabará, vocês puderam receber leite materno, soro, antibióticos diferentes, etc. E viveram. Então, assim, é uma experiência que era totalmente inconsciente para mim. Eu sempre soube dessa história, mas nunca me vi como algo que tivesse acontecido comigo. Eu nunca me apoderei, exatamente, eu nunca me apoderei desse fato da minha vida. Aí ela vocês já foram fortes desde aquele momento, né? E eu, assim, como irmã mais velha, né? Eu já tinha 13 anos, eu acompanhei a mamãe, a maternidade, acompanhei vocês e todo esse tempo. Então, eu sinto, assim, que essa força também veio junto, não é? E também vai, assim, acompanhando toda essa vontade de fazer a diferença, né? Que vocês têm. Vocês duas, muito diferentes, apesar de gêmeas, idênticas fisicamente, hoje já um pouquinho diferentes, mas ainda muito parecidas, têm características emocionais diferentes. Uma outra coisa interessante, eu queria aproveitar para falar de gêmeos, é que a epigenética é diferente. Apesar de ter a parte genômica muito parecida, a parte epigenética é diferente. Então, a forma como os genes se comportam, às vezes, muda ao longo do tempo. Então, é muito interessante entender que nós temos uma herança física, hereditária, e temos uma oportunidade de atuarmos com o controle de várias proteínas e metilação, hipometilação,
que faz com que o nosso corpo se comporte de forma diferente. E essa forma diferente de atuar nos genes, inclusive, é refletida pelo tipo de alimentação, pelo tipo de emoção, pelos traumas Claro, que a gente sofre, mas também claro. pela nossa posição de buscar ultrapassar e de resiliência. A epigenética depende de múltiplas coisas que nós estamos começando a aprender. Hoje nós falamos da questão da energia e da dificuldade de ver que a matéria de uma planta, ela é diferente de uma pedra, mas em essência tem átomos, uma base, né? E o que determina essa vida? Como é que você vai além? Então, é muita coisa que nós estamos ainda começando a tangenciar, mas em termos de emoção, eu acho que o amor é uma linguagem muito boa para que a gente aprenda aquilo que nos adere à matéria, à vida, né? Como é que a gente pode ficar aqui? Acho que essa conexão uns com os outros é muito forte. A força de uma família, a força É. de pessoas lutando umas Até pelas porque outras. essa comunicação se faz através do que a gente chama de biofótons, que são fótons, né, biológicos, então é luz. Aí fica aquela questão até que qual que é a natureza do amor se não é, se não é a natureza da própria luz, né? Então, tudo vai no nosso núcleo, naquilo que é a nossa verdadeira essência, né? E às vezes, nas hipnoses, né, que a gente faz, eu faço hipnose regressiva, as pessoas elas entram em contato com essa essência e elas veem realmente, sentem que a essência delas são luz, né? E tem muita experiência ligada à luz. Então, eu chego cada vez mais à conclusão de que a essência, a nossa essência é realmente luz. E que nós estamos aqui para poder viver e manifestar essa luz aqui no mundo. Eu acho que congelou um pouquinho essa imagem, pelo menos para mim, tá? A Agora tua melhorou. congelou para mim também, é bom. Mas então, bom, com certeza a gente vai conversando e vai modulando, né? E agora, eu acho que nós precisamos também, além de fazer crescer as nossas crianças interiores, os nossos liberados traumas, isso nos torna mais leves, né? Faz com que a gente possa exercer melhor a nossa vida e nós vamos construir pontes para o futuro. Você ser mãe, como você é, como eu sou, é um privilégio. Hoje é uma preocupação também, porque como é que estão os nossos filhos, como vão ficar os nossos filhos. Então, também é importante que a gente exercite sempre essa segurança e que a gente exercite uma confiança de que o mundo vai conseguir superar todas essas questões, desde que a humanidade, são muitos os desafios e nós precisamos ter a certeza de que nós vamos dar o nosso melhor. Então, por mais que estejam complicadas as questões, a gente vai estar dando o nosso melhor. Acho que isso é fundamental. Uhum. O que eu vejo, assim, quando eu vejo a situação que está no mundo, eu vejo, assim, como um labirinto por onde a gente vai, assim, se embrenhando para trazer a luz para as superfícies cada vez mais para cima. Não sei se congelou outra vez. Congelou? Mas, assim, o que eu vejo é como se toda essa situação fosse um grande labirinto que nos dá essa vontade de se embrenhar por todos esses caminhos para chegar até e poder trazer à superfície essa luz, né? Mas eu tenho certeza que tem uma saída, esse labirinto tem um final, tem uma saída e tem um motivo também para tudo isso. E eu acredito que os meus filhos, né, e essa nova geração, eles vão adquirir capacidades únicas decorrentes de toda essa situação que nós nem podemos imaginar quais são. É isso aí. Essas capacidades que nos ensinam tanto, né?
Uhum. Eu tenho a oportunidade de aprender muito com eles. Eu acho que eles têm uma ótica de vida própria, resultada, resultante de um pedacinho daquilo que a gente contribui, mas uma série de outros amálgamas. E o que a gente deseja é que a Terra possa acolher com muito carinho, né, os nossos descendentes, já É. que em algum momento nós não vamos estar aqui e nós precisamos que eles possam encontrar os seus caminhos também. Essa sensação de você ser parte de um caminho na vida dos outros não é só com os filhos, é com os amigos, é com os pacientes, é uma sensação de pertencimento. Em alemão se chama Zugehörigkeit, que é você Superioridade. pertencer um ao outro, pertencer Uhum. a esse destino da humanidade, pertencer a esse momento, né, que nós estamos vivendo. E É. também de ser co-criador, na medida em que todas as suas ações elas vão estar estabelecendo novas possibilidades em cada momento. Eu acredito que isso é o que torna a vida tão dinâmica e também essa oportunidade de que ela seja mais estruturante, né? E que novos momentos possam ocorrer para toda a humanidade. Então eu não estou, você está congelando a imagem de novo, a minha está congelando para você, eu não sei o que as pessoas estão vendo, mas eu queria fazer uma pequena meditação para que nós pudéssemos encerrar, né, esse momento de conexão e fazermos então um pensamento bom para todos aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades e por todos aqueles que estão enfrentando, né, as suas as suas sombras, os seus medos, né? Para a gente poder construir novos momentos. Você quer fazer uma meditação, Meire? Eu acho melhor você fazer, porque o meu está congelando. Oi? Eu acho melhor você fazer, porque o meu está congelando. Ah, tá bom. Então eu vou fazer um Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração cristã, que eu acho que é verdadeira em todas as culturas, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que possamos compreender, aceitar e amar. Amém. Obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos.